Você perdeu alguém. E desde então, nada parece igual. A casa está mais silenciosa, o coração está mais pesado. A saudade virou rotina. Você tenta seguir, mas tem dias que não dá. Tem noites que doem. Tem lembranças que machucam. E aí vem a pergunta: onde essa pessoa está agora? Ela sente saudade de você? Ela sabe que partiu? Ela está em paz? A Bíblia não ignora sua dor. Ela não finge que a morte é fácil. Ela não esconde o luto. Jesus chorou por Lázaro, mesmo sabendo que o ressuscitaria. Isso mostra que Deus entende, que Ele sente, que Ele se importa. A morte é um mistério, mas a Bíblia revela partes desse mistério. Ela fala do céu, do inferno, do juízo, do reencontro. E hoje, durante essa próxima hora, você vai ouvir tudo o que a palavra diz sobre a morte, sobre a alma, sobre o destino, sobre a esperança. Não é uma aula, é uma conversa, é um consolo, é uma revelação. Fica comigo, porque Deus quer falar com você. E talvez essa seja a palavra que seu coração estava esperando. No começo, não havia dor, não havia separação, não havia morte. Deus criou o homem para viver, para caminhar com ele, para desfrutar da vida. Mas algo aconteceu. Algo que mudou tudo. O homem escolheu desobedecer. Escolheu o seu próprio caminho. E com essa escolha, veio a consequência. Gênesis 2:17 diz: certamente morrerás. A morte entrou no mundo. Não como parte do plano original, mas como resultado da queda. A morte é separação. Separação do corpo, separação da alma, separação de Deus. E desde então, ela passou a fazer parte da nossa história. Mas Deus não desistiu. Mesmo diante da morte, Ele começou a escrever um plano de redenção. Desde o Éden até a cruz, Deus estava preparando o caminho. A morte não seria o fim. Ela seria vencida. Ela seria transformada. Mas até lá, ela ainda dói. Ela ainda assusta. Ela ainda leva. E é por isso que precisamos entender. Precisamos saber o que a Bíblia diz. Porque só a verdade liberta. Só a verdade consola. Só a verdade prepara. A morte não é só um evento. Ela é um divisor entre o tempo e a eternidade. Entre o que conhecemos e o que ainda vamos descobrir. E é por isso que você está aqui. Porque algo dentro de você quer entender, quer encontrar paz, quer encontrar respostas. E elas estão na palavra. Estão em Deus. Estão nessa jornada. A morte chega. Às vezes devagar. Às vezes de repente. Mas ela sempre chega. E quando ela vem, o que acontece? O que muda? O que permanece? O corpo para. O coração silencia. Os olhos se fecham. Mas e a alma? Ela continua. Ela sente. Ela vê. A Bíblia diz que o corpo volta ao pó. Mas o espírito volta a Deus que o deu. Eclesiastes 12:7. Isso significa que há separação. O físico fica. O eterno segue. Mas para onde vai? Para o céu? Para o inferno? Para um lugar de espera? A Bíblia fala de todos esses lugares. E cada um tem um propósito. Cada um tem um destino. Jesus contou uma história. Lucas 16. O rico e Lázaro. Ambos morreram, mas estavam conscientes. O rico estava em tormento. Lázaro estava em consolo. O rico lembrava dos irmãos. Ele queria avisá-los. Isso mostra que há memória, há percepção, há sentimento. A alma não dorme. Ela sente. Ela sabe. Ela lembra. Mas há um abismo entre os que estão com Deus e os que estão longe dele. E esse abismo não pode ser cruzado. A morte sela o destino. Não há segunda chance depois. Por isso, a escolha precisa ser feita agora. Mas e os que morreram em Cristo? A Bíblia diz: partir e estar com Cristo é muito melhor. Filipenses 1:23. Jesus disse ao ladrão: hoje estarás comigo no paraíso. Lucas 23:43. Isso mostra que os salvos vão direto para a presença de Deus. Não ficam vagando. Não ficam perdidos. Eles descansam. Eles estão com o Senhor. Mas e os que não creram?
A Bíblia fala de um lugar de espera, de tormento, de separação, de consciência. Eles sabem que partiram. Eles sabem que erraram. Eles sabem que não podem voltar. Isso é forte. Isso é sério. Isso é real. A morte não é só um fim. É um começo eterno. E o que você faz em vida determina o que acontece depois. Por isso, cada escolha importa. Cada decisão conta. Cada dia é uma oportunidade. A morte não precisa ser temida. Se você estiver em Cristo, ela será apenas uma porta para a eternidade com Deus. Mas se você estiver longe, ela será o início da separação. E isso é o que mais dói. A morte parece silêncio. Mas será que é mesmo? Será que quem partiu sabe que partiu? Será que lembra de quem ficou? Será que sente saudade? A Bíblia nos dá pistas. E elas são profundas. Elas são sérias. Elas são reais. Jesus contou uma história. Lucas 16. O rico e Lázaro. Ambos morreram. Mas estavam conscientes. O rico estava em tormento. Lázaro estava em consolo. O rico lembrava dos irmãos. Ele queria avisá-los. Ele queria protegê-los. Mas não podia. Havia um abismo. Um espaço intransponível entre os que estavam salvos e os que estavam perdidos. Isso mostra que há memória, a percepção, há sentimento. A alma não dorme. Ela sente, ela sabe, ela lembra, mas não pode voltar, não pode mudar, não pode interferir. A morte sela o destino. A consciência permanece, mas a chance fica no passado. Isso é forte. Isso é sério. Isso é real. A Bíblia não fala de almas vagando. Ela não fala de espíritos perdidos. Ela fala de dois destinos, com consciência, com lembrança, com separação. E isso nos alerta, nos chama, nos sacode. Porque o que fazemos agora determina o que viveremos depois. A consciência após a morte é um sinal de que a alma é eterna, de que a vida continua, de que a escolha importa. E se você já perdeu alguém, saiba disso. Eles sabem que partiram. Eles sabem quem são. Eles sabem o que viveram. E se partiram em Cristo, estão em paz. Estão com Deus. Estão esperando o reencontro. Mas se partiram sem fé, estão em dor. Estão em separação. Estão em consciência. Isso não é para assustar. É para despertar. É para preparar. É para salvar. Porque a eternidade é longa. E a vida é breve. A morte não é só um fim. Ela é um começo eterno. Mas eterno onde? Para onde vai a alma? Para onde foi quem você perdeu? A Bíblia fala de 3 destinos: o céu, o inferno e o lugar de espera. Vamos começar pelo céu. O céu é real, não é uma ideia, não é uma metáfora. É um lugar. Jesus falou dele muitas vezes. Ele disse: na casa de meu pai há muitas moradas. João 14:2. O céu é morada dos salvos, dos que creram, dos que foram lavados pelo sangue. Lá não há dor, não há choro, não há morte. Apocalipse 21:4. É um lugar de paz, de luz, de reencontro, de eternidade com Deus. Mas e o inferno? Ele também é real. Jesus falou mais sobre o inferno do que sobre o céu. Ele o chamou de lugar de trevas, choro e ranger de dentes. Mateus 8:12. O inferno é separação, é dor, é consciência, é eternidade sem Deus. Não é um castigo injusto, é a consequência de uma escolha, de viver sem Deus, de morrer sem fé. Mas entre o céu e o inferno, a Bíblia fala de um lugar de espera, chamado Seol, chamado Hades. É onde os mortos aguardam o juízo. Os salvos descansam, os perdidos sofrem, mas todos esperam. Esperam o dia do julgamento, esperam a ressurreição, esperam o veredito final. Isso mostra que a morte não é o fim da consciência, não é o fim da existência, é o início da eternidade. E o que você faz agora determina onde você estará depois. O céu é para os que creram, o inferno é para os que rejeitaram. O lugar de espera é o corredor entre os dois. E quem você perdeu está em um desses lugares. Se partiu em Cristo, está em paz, está com Deus, está esperando o reencontro.
Se partiu sem fé, está em dor, está em separação, está esperando o juízo. Isso é forte, isso é sério, isso é real. Mas ainda há tempo. Tempo de mudar, tempo de escolher, tempo de crer. Porque a eternidade começa com uma decisão. E essa decisão é agora. A morte não é o fim. Ela é o início da espera. Mas espera pelo quê? Pelo juízo, pela ressurreição, pela eternidade. A Bíblia fala de um dia em que todos, vivos e mortos, estarão diante de Deus. Apocalipse 20 chama esse dia de o grande trono branco. Nesse dia, os livros serão abertos, as obras serão reveladas, as escolhas serão julgadas. Não importa se você foi rico ou pobre, famoso ou esquecido, todos estarão diante do mesmo Deus. Todos terão que prestar contas. Todos terão que ouvir o veredito. Mas antes disso, acontece a ressurreição. Sim, a Bíblia fala de ressurreição. Não só de Jesus, mas de todos. João 5:28 diz: Vem a hora em que todos os que estão nos túmulos ouvirão a sua voz. Uns ressuscitarão para a vida, outros para a condenação. O corpo será restaurado, a alma será reunida, e todos estarão completos para o juízo. Isso mostra que a eternidade não é só espiritual, ela é também física. Ela é total. E isso é sério, porque mostra que nada será esquecido, nada será ignorado, nada será ocultado. Mas também é esperança, porque mostra que a morte não tem a última palavra. Jesus venceu a morte. E quem está nele também vencerá. A ressurreição é promessa, é garantia, é vitória, mas o juízo é real, é definitivo, é eterno. Por isso, a escolha precisa ser feita agora, enquanto há tempo, enquanto há vida, enquanto há graça, porque depois da morte vem o juízo. Hebreus 9:27. E nesse dia não haverá desculpas, não haverá argumentos, só haverá verdade, e a verdade será revelada por Deus. Você perdeu alguém, e desde então, nada parece igual. A casa está mais silenciosa, o coração está mais pesado, a saudade virou rotina. Você tenta seguir, mas tem dias que não dá, tem noites que doem, tem lembranças que machucam. E aí vem a pergunta: onde essa pessoa está agora? Ela sente saudade de você? Ela sabe que partiu? Ela está em paz? A Bíblia não ignora sua dor. Ela não finge que a morte é fácil. Ela não esconde o luto. Jesus chorou por Lázaro, mesmo sabendo que o ressuscitaria. Isso mostra que Deus entende, que Ele sente, que Ele se importa. A dor da perda é real, mas ela não é eterna. Porque a esperança é maior que a dor. A Bíblia diz que Deus enxugará dos olhos toda lágrima. Apocalipse 21:4. Não haverá mais morte, nem dor, nem separação. Mas até lá, vivemos entre o agora e o eterno, entre o físico e o espiritual. E precisamos lembrar: quem partiu em Cristo está em paz, está com Deus, está esperando o reencontro. A saudade é nossa, mas a paz é deles. Eles estão bem, eles estão vivos, na eternidade. E um dia, se você estiver em Cristo, você vai reencontrá-los. Você vai abraçá-los. Você vai sorrir de novo. A morte separa, mas Jesus une. A cruz reconcilia. A eternidade reúne. Por isso, não desista. Não se entregue à dor. Não se afaste da fé. Porque a fé é o que te liga a quem partiu. É o que te prepara para o reencontro. É o que te sustenta até lá. Você não está sozinho. Deus está contigo. E quem partiu está com Ele. E isso é consolo, é esperança, é verdade. A morte é certa, mas o destino é escolha. Você ouviu verdades profundas. Você refletiu sobre o céu, sobre o inferno, sobre o juízo, sobre o reencontro. Mas agora é hora de decidir, porque a eternidade começa com uma escolha. E essa escolha é agora. Jesus venceu a morte. Ele ressuscitou. Ele prometeu vida eterna. E quem está nele não precisa temer. Não precisa fugir. Não precisa se perder. A vida é breve. A eternidade é longa. E a morte
É só o começo. Mas o começo de quê? De paz. Ou de separação. De reencontro. Ou de saudade eterna. Você não precisa viver com medo. Você não precisa carregar essa dor sozinho. Você não precisa continuar perdido. Jesus está chamando. Ele está falando. Ele está esperando. E se você ouviu essa palavra até aqui, é porque Ele te ama. É porque Ele quer te alcançar. É porque Ele quer te salvar. Não é sobre religião. É sobre relacionamento. Com o Criador. Com o Salvador. Com o Deus que venceu a morte. Você está pronto? Você quer essa paz? Você quer esse reencontro? Você quer essa eternidade? Então diga: eu creio. Eu recebo. Eu escolho Jesus. Comente aqui: eu creio. Compartilhe com alguém que precisa ouvir isso. Se inscreve no canal, porque aqui você nunca estará sozinho. Jesus venceu a morte. E quem está nele nunca estará perdido, nunca estará esquecido, nunca estará separado. A eternidade começa agora. E você acabou de dar o primeiro passo.